Sejam bem-vindos ao podcast das Farmácias Correia Rosa, Saúde que faz história, onde celebramos 75 anos ao serviço da comunidade. Vamos falar de saúde para todos. O meu nome é Catarina Tacanho, sou farmacêutica e diretora-geral das Farmácias Correia Rosa há mais de 20 anos. Hoje temos connosco a doutora Patrícia Nazaré, caldense de Gema, 30 anos, médica interna de ginecologia e obstetrícia no Hospital Garcia de Horta, em Almada. E vamos falar de mulheres giras e de menopausa. Quer saber mais? Fique connosco. Bem-vinda. Olá, bom dia. Sabia que a menopausa é um período muito curto na vida da mulher, mas os seus sintomas podem estar presentes vários anos antes e após desta acontecer. Vamos começar por saber quem é Patrícia Nazaré. Olá, novamente. Quero agradecer o convite para estar aqui hoje a falar de menopausa. Eu sou de Caldas da Rainha, como disse muito bem. Nasci e cresci em Alverninha, que é uma freguesia de Caldas da Rainha, onde passei grande parte da minha infância e adolescência. Durante muito tempo, antes de pensar em medicina, dediquei-me à música. Tenho um carinho muito grande pela música, fiz inclusivamente parte de uma banda lá na nossa freguesia de Alverninha e comecei pelo saxofone, passei pela guitarra, depois toquei teclado ou órgão e, portanto, durante muito tempo estive ligada a essa área. Infelizmente, quando a medicina se concretizou, começou a ficar um bocadinho mais difícil de conciliar e, portanto, tive que abandonar esse projeto. Mas ainda vou a muitos concertos e ando sempre com música para todo lado e espero um dia poder voltar, porque realmente era uma parte da minha vida que eu gostava muito e quando vejo concertos ainda tenho uma invejazinha da sensação que era estar em palco. Mas pronto, por agora o palco estou dedicada é à medicina, exatamente, à ginecologia e à obstetrícia, que é um projeto que eu também tenho muito carinho e portanto por agora é isso, é isso que me dedico. E como é que nasce o seu interesse pela menopausa? O interesse pela menopausa nasce do facto de, à medida que fui fazendo consulta, mais de ginecologia, fui percebendo que temos muitas mulheres a passar por esta fase da menopausa e que têm muitos sintomas relacionados com isto e que ou não se queixam por acharem que têm que passar por isso sozinhas, ou porque, em alguma fase da vida, ouviram que não existia nenhuma alternativa, nenhum tratamento, nenhum apoio, inclusivamente pessoas da família, familiares, amigos de amigos, amigas de amigas, neste caso, que estavam a passar por isso e que vieram ter comigo a perguntar o que é que poderiam fazer ou não. E, portanto, foi daí, dessa falta, se calhar, que existe ainda de diálogo sobre a menopausa e sobre o que podemos fazer, que nasceu este interesse. E que daí estarmos aqui hoje, que eu gosto sempre de contribuir um bocadinho com aquilo que sei e que fui aprendendo sobre a menopausa. Ótimo, é mesmo por aí. Estima-se que em Portugal há cerca de 2,5 milhões de mulheres na menopausa. Vamos começar pelo princípio. Patrícia, o que é a menopausa? Então, em relação à menopausa propriamente dita, falando um bocadinho da definição, que pode não ser aquilo que importa aqui na verdade, mas falando da definição, a menopausa designa exclusivamente a última menstruação da mulher. Ou seja, nós só conseguimos fazer este diagnóstico após ele acontecer. E neste caso são 12 meses após essa última menstruação acontecer. É um diagnóstico retrospectivo. Mas isto não importa assim tanto, porque aquilo que nos traz aqui hoje e que preocupa as mulheres sobre a menopausa é a constelação de sintomas que ela envolve. E esses sintomas podem começar, e como já me dissemos, muitos anos antes e prolongar-se muitos anos após essa tal última menstruação acontecer. E, portanto, são esses sintomas, essa constelação de sintomas que nós devemos ter em mente e que vamos falar aqui um bocadinho hoje. Podemos dizer que, no fundo, esta fase da vida da mulher é uma fase de transição entre um período fértil e depois um período em que já não se é fértil, mas que há outras coisas. Exato. Nós temos a menopausa, que é a tal última menstruação, que é ali um marco. Depois temos todo o período antes da menopausa, que é o tal período pré-menopausa que vem desde a idade fértil e onde podem começar-se a instalar mais cedo ou mais tarde alguns sintomas. Depois o período após, que vai desde a última menstruação até ao fim da vida e em que esses sintomas normalmente são de transição, ou seja, acabam por ir desaparecendo progressivamente, mas podem prolongar-se durante bastante tempo, durante vários anos ou até décadas. Vamos então falar um bocadinho de sintomas, não é? Há aqueles sintomas que acho que são muito conhecidos, os suores noturnos, os afrontamentos. Vamos falar um bocadinho destes sintomas vasomotores, em que é que se podem traduzir? Exato. Os sintomas vasomotores
que nós geralmente falamos como afrontamentos ou calores, suores noturnos, afetam grande parte da população das mulheres que está, portanto, a passar por esta fase da menopausa, cerca de 70%. Consistem basicamente num calor mais ou menos súbito, que se instala do peito para cima, portanto, face, pescoço, peito, associados a uma vermelhidão, a suores, e muitas vezes coincidem com uma sensação de palpitações ou de ansiedade que pode ser muito difícil de gerir. Temos mulheres que sentem estes afrontamentos muito esporadicamente e outras que os sentem várias vezes ao longo do dia. Também temos uma parte mais chata, que é o facto de surgirem predominantemente à noite. Isto acaba por poder condicionar em grande parte o padrão de sono e ter efeitos em nível de produtividade, mesmo no trabalho, de ansiedade, irritabilidade, com amigos, com família, no contexto social. E, portanto, os afrontamentos não são só o afrontamento, mas é toda a consequência que esse afrontamento pode trazer. E, portanto, eles podem começar, como eu já disse, antes da menopausa propriamente dita e prolongar-se. Às vezes resolvem 2, 3 anos, às vezes podem prolongar-se mesmo mais de 12 anos e, portanto, é importante que as mulheres saibam que é normal ter estes afrontamentos, mas que devem queixar-se se realmente sentirem que estes afrontamentos estão a ter um grande impacto na sua qualidade de vida, porque realmente nós temos tratamento para oferecer. Claro. Temos então, como estava a dizer, alterações cognitivas e do humor que também aparecem e muitas vezes as famílias, os colegas de trabalho apercebem-se disso e dizem aqueles comentários, lá estás tu, estás mesmo irritada, estás mesmo chata. Estão loucas as mulheres na menopausa, às vezes diz isto, mas é de facto uma altura em que está tudo previsto. E qual é a causa deste tipo de sintomas? Como eu disse, a parte da irritabilidade, da alteração do sono e do humor tem uma grande componente associada ao afrontamento em si, porque o afrontamento por si só está associado a essa sensação de ansiedade e, por outro lado, pode condicionar o padrão de sono, provocar insónias e tudo isso faz com que no dia a seguir a produtividade seja diferente, a pessoa não se consegue concentrar tão bem, o raciocínio está mais lentificado e tudo isso pode ser resolvido com a gestão dos afrontamentos. Okay. Por outro lado, também temos a própria alteração hormonal da menopausa, que é o déficit de estrogénios, que vai ter impacto a nível dos neurotransmissores, portanto, as moléculas que atuam a nível cerebral, vão ter elas uma alteração e, portanto, está claramente demonstrado que as alterações do humor e alterações neurocognitivas estão associadas ao processo da menopausa devido à falta de estrogénio. Outra também categoria de sintomas que também penso que afeta muitas mulheres são os sintomas genito-urinários. Muitas infecções urinárias, uma prevalência maior, e outras questões como secura vaginal e diminuição da libido, muitas vezes não se fala tanto sobre isso. Como é que nós podemos ajudar? Então, a falta de estrogénios também vai ter então um impacto ao nível do sistema urinário e dos genitais. Como faltam estrogénios, vai acabar por haver uma secura vaginal, uma sensação de ardor ou de prurido, portanto de comichão a nível dos genitais. Podemos também ter, e temos, principalmente nas mulheres que estão em menopausa há mais tempo, uma diminuição da elasticidade dos tecidos, o que faz com que as próprias relações se tornem mais desconfortáveis. A nível urinário, vamos ter uma maior frequência de infecções urinárias, maior tendência para incontinência urinária, a sensação de urgência, aquela sensação como se estivéssemos sempre com a infecção urinária, mesmo não sendo, e, portanto, tudo isto tem a ver com a falta de estrogénios. E nós podemos suplementar com lubrificantes durante as relações, hidratantes vaginais, que podem ou não ter suplementação hormonal e que têm uma eficácia muito elevada, podem ser utilizadas desde que a mulher entrou em menopausa até ao fim da vida. Basta colocar 2, 3 vezes por semana e o efeito é muito benéfico e evita, geralmente, todos estes sintomas que acabam por ser mesmo muito desconfortáveis para as mulheres. E tem um grande impacto no dia-a-dia da vida da mulher. Outro também sintomas serão aquelas perturbações musculoesqueléticas, fala-se do ombro congelado, dores nas articulações e são muitas vezes sintomas que não associamos diretamente à menopausa. O que é que podemos dizer sobre isto? Podemos dizer que
também decorrente da falta de estrogénios, porque tudo assenta nesta alteração hormonal, existe uma maior predisposição para a perda de massa óssea, que vai levar à osteoporose. Existe menor força muscular, portanto, mais dificuldade em recuperar e em praticar exercício físico. Existe um ambiente inflamatório mais marcado, que vai fazer com que, a nível articular, acabe por haver maior dor, maior rigidez e, portanto, todos estes sintomas estão relacionados com a falta de estrogénios. O que é que nós podemos oferecer? Podemos oferecer medidas de estilo de vida, incluindo alimentação, portanto, uma suplementação ou uma alimentação mais rica em vitamina D, em cálcio, proteínas e, muito importante, é praticar exercício físico. Apesar da dificuldade, nós não podemos dar-nos ao sedentarismo. Devemos praticar exercício de força, exercício aeróbio, exercícios de flexibilidade para, portanto, mobilizar as articulações e, portanto, recorrer aos ginásios, aos fisioterapeutas, praticar exercícios pilates, yoga, técnicas de relaxamento. Tudo isso vai ajudar a combater estas queixas que são normais e frequentes na menopausa. Se tivermos alguma queixa mais específica, nomeadamente articular, e se ela for persistente e não melhorar com estas medidas, nós não devemos desvalorizar. Nós temos sempre de valorizar uma queixa. E se essa queixa é assim tão significativa, nós podemos sempre encaminhar para um profissional mais da área concreta, da ortopedia, fisiatria, fisioterapia, para que as mulheres consigam ter portanto, um diagnóstico e uma terapêutica, se calhar, mais apropriadas à sua situação. Vou pegar aqui no que disseste sobre fazer treino de força, alterar a alimentação. Podemos dizer que isto é mesmo obrigatório nesta fase de vida da mulher? Ou ao aproximar-nos desta fase, temos mesmo que fazer isto? Eu acho que é obrigatório em toda a vida, mas nesta fase da vida, como preparação para aquilo que nós sabemos que vai ser a menopausa, que tem realmente estes sintomas associados, é um facto, nós devemos preparar o corpo e a mente para essa fase de transição. E, portanto, alimentação, exercício físico são sempre a base de todos os tratamentos em medicina. E nesta fase ainda mais. A menopausa não é uma doença, mas realmente requer aqui um maior esforço da nossa parte, da parte das mulheres. E podemos estar a falar do aparecimento de sintomas a partir de que idades? O normal é que a menopausa, a idade normal para a menopausa se instalar é entre os 45 e os 55 anos. E, no entanto, nós sabemos que os sintomas podem aparecer vários anos antes, às vezes 4 anos antes, por exemplo, e, portanto, sentiria os tais calores, estas dificuldades a nível do humor, do sono, musculoesqueléticas, portanto, antes da menopausa se instalar propriamente. Sim, podemos estar a falar ainda de períodos menstruais perfeitamente regulares. Sim. E mesmo assim já haver este aparecimento de sintomas. A tendência é para que os ciclos se vão tornando mais irregulares, mas não há aqui nada na medicina que seja completamente estrito ou linear. Portanto, há quem comece muito cedo com ciclos irregulares associados aos afrontamentos, isso é logo um sinal da tal perimenopausa, enquanto que há mulheres que mantêm os seus ciclos sempre certinhos, umas com mais, outras com menos sintomas da menopausa, e que vão acabar por mais tarde entrar em menopausa e isso não impede que tenham os mesmos cuidados a nível de alimentação e de exercício físico que todas as outras. Portanto, isso é a regra para todas as mulheres. Okay. E homens, na verdade. Exato, mas estamos aqui hoje para falar das mulheres e da menopausa. E quanto às opções terapêuticas, não é? Falámos que há uma baixa de estrogénios que provoca a maior parte dos sintomas e destas alterações. O que é que podemos falar sobre a terapia de substituição? Então, em nível de terapêutica hormonal de substituição, nós reservamos esse tipo de terapêuticas para pessoas que tenham sintomas realmente significativos e, portanto, com impacto na qualidade de vida. E com isto quero falar, então, dos afrontamentos que condicionam a qualidade de vida e, por exemplo, da síndrome génita urinária da menopausa, em que também temos os tais cremes de aplicação vulvar e vaginal suplementados com estrogénios.
é sempre importante termos noção que prescrever este tipo de medicamentos implica que haja uma avaliação médica detalhada de cada caso em específico. E cada caso é um caso. Exatamente. Porque nós temos comprovadamente terapêuticas com riscos que são muito baixos, portanto, efeitos adversos muito baixos, mas também temos contraindicações para esse tipo de tratamentos. Uma mulher tenha tido um cancro dependente de hormonas, como cancro da mama, do endométrio, que tenha grandes antecedentes cardiovasculares, infartos, AVCs, tromboses, são exemplos de pessoas que não podem fazer este tipo de tratamentos. E, portanto, é sempre obrigatória uma avaliação prévia de todos esses fatores de risco para perceber se aquela mulher preenche ou não estes pré-requisitos para começar a terapêutica hormonal. A terapêutica hormonal é muito eficaz, mas temos que também ter cuidados a prescrevê-la. Para as mulheres que não querem ou não podem fazer a terapêutica hormonal, há esperança na mesma, porque nós temos atualmente uma panóplia enorme de suplementos que podem ser utilizados, nomeadamente suplementos vitamínicos, que prometem melhorar, nem que seja parcialmente, todas estas queixas que falámos anteriormente. E além disso, ainda temos outra classe de fármacos que utilizamos nestas mulheres que não podem tomar terapêutica hormonal, que são os antidepressivos. Os antidepressivos comprovadamente melhoram as queixas relacionadas com a menopausa e, portanto, nestas mulheres que têm alguma contraindicação, por exemplo, alguma senhora que tenha um cancro da mama prévio, podem realmente fazer algo por si a nível de tratamento de sintomas, incluindo antidepressivos, suplementos não hormonais e as técnicas de estilo de vida que já viemos a falar até agora. Exato. Isto leva-me, de facto, a pensar que podemos planear a menopausa. Planeamos tanta coisa na nossa vida e às vezes fala-se pouco disto. E as mulheres que depois da fase fértil e dos filhos e de tratar dos filhos e da vida profissional e tudo, às vezes têm pouco tempo para elas próprias. Certo. Mas de facto a menopausa vai acontecer, não é uma coisa que acontece aos outros, podemos dizer aqui que acontece a todas as mulheres numa fase da vida. O que é que podemos dizer sobre planeiem a menopausa? Como incentivar as mulheres a lidarem com este assunto de uma forma que vá melhorar a sua qualidade de vida? É assim, nós podemos, obviamente, planear. Nós não conseguimos planear quando é que acontece a menopausa em si, portanto, aquela última menstruação, nós não conseguimos planear, obviamente. Mas podemos preparar o corpo e a mente para a menopausa. E, portanto, dar informação, e daí estarmos aqui hoje, dar informação sobre a menopausa, sobre o que é esperado na menopausa, é importante para que as pessoas consigam reconhecer esses sintomas. É importante preparar o corpo e a mente através do exercício físico, da alimentação, das técnicas de relaxamento, eventualmente se sentirem necessidade da psicologia. Portanto, preparar corpo e mente para a menopausa para que, quando realmente os sintomas aparecerem, porque é muito provável que algum sintoma vá aparecer, as mulheres consigam estar na sua melhor forma e capazes de saber enfrentar essa sintomatologia. E a quem devem, ou onde podem as mulheres recorrer para ajudar na menopausa? A que especialidades médicas, a que outros profissionais de saúde? Por norma, a fase inicial, quando uma mulher sente alguma queixa, acaba por recorrer, numa fase inicial, ou ao seu ginecologista ou ao médico assistente, médico de medicina geral e familiar, por exemplo. Que são pessoas que estão muito por dentro destas queixas porque lidam com mulheres a vida toda. Se eventualmente as mulheres tiverem alguma queixa mais específica, como viemos a falar até agora, ou do ponto de vista do humor, ou do ponto de vista da disfunção sexual ou musculoesquelético, temos sempre a oportunidade de as encaminhar para profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, eventualmente terapeutas sexuais, os tais, como falei anteriormente, os fisioterapeutas, fisiatras, ortopedistas, portanto, profissionais que são mais especializados em determinadas áreas podem ser necessários para uma mulher que realmente apresente uma queixa muito marcada relacionada com essa área. Mas, por norma, o profissional de primeira linha para estas mulheres acaba por ser ou o médico de família ou, portanto, o ginecologista. Claro que
todos os profissionais de saúde que contactam com as mulheres diariamente, incluindo farmacêuticos, incluindo os enfermeiros, também têm um papel muito importante, porque muitas vezes elas têm algum estigma, algum receio de abordar isto em consulta e acabam por falar mais com os enfermeiros ou com os farmacêuticos porque têm uma maior proximidade, uma proximidade mais fácil no seu dia-a-dia. E, portanto, todos estes profissionais acabam por estar envolvidos na abordagem da menopausa. E tenho também ideia de outra questão importante, que as mulheres às vezes falam pouco entre si sobre isto, como se a menopausa fosse um tabu ainda nos dias de hoje, e que se fala pouco sobre isso. Qual é a sua opinião em relação ao que é que deve a sociedade fazer para abordar melhor este tema da menopausa? Efetivamente, a nível social, as pessoas acabam por, se calhar, ainda falar um bocadinho pouco sobre a menopausa, mas acho que cada vez mais as pessoas estão cientes de que estes sintomas aparecem e que a menopausa é um período da vida em que a mulher precisa de uma atenção especial e de uma compreensão especial. E é importante que nós, enquanto sociedade, façamos cada vez mais estes debates, como estamos a fazer hoje, para que normalizemos a menopausa e os sintomas que estão associados e que as próprias mulheres não se deixem afetar pelo estigma ou pelo tabu de expressarem os seus sintomas e as suas preocupações, seja com os profissionais, seja a nível social, com a família, com o próprio companheiro, exatamente, com o próprio companheiro, para que em conjunto percebam que isto é uma coisa natural, é natural de acontecer, mas que portanto, se trabalharmos em conjunto será sempre mais fácil conseguir uma qualidade de vida boa durante esta fase da vida. Então há esperança, os sintomas passam. Há sempre esperança. Ainda bem. Ora, tenho aqui mais uma pergunta. Enquanto profissional de saúde, se mandasse na saúde em Portugal, o que é que fazia? Se eu mandasse na saúde em Portugal, acho que o que eu fazia é exatamente aquilo que estamos aqui a fazer hoje, ou a tentar fazer hoje, que é fornecer informação para conseguir prevenir males maiores, digamos assim. Nomeadamente aqui em relação às mulheres, incluindo esta fase da menopausa, há um tema que me toca um bocadinho, que é o tema dos rastreios, e neste caso falar especificamente do rastreio do cancro do colo do útero, que eu quero aproveitar para falar. É um rastreio que está muito bem organizado em Portugal, deve começar através da citologia, que geralmente é feita nos centros de saúde, entre os 25 e os 30 anos, e infelizmente, talvez também por algum estigma ou alguma falha, há muitas senhoras que acabam por não cumprir este rastreio atempadamente. Enquanto que se o rastreio funcionasse a 100%, nós conseguiríamos detectar todas as lesões muito cedo e, portanto, e tratar antes de chegar realmente à fase de cancro. E, portanto, uma ambição minha, se mandasse no país, seria precisamente essa. Tentar arranjar mecanismos para que estes rastreios, que tinham tudo para funcionar tão bem e que acabam por às vezes não funcionar tão bem como queríamos, que estes rastreios realmente funcionassem em pleno e, portanto, deixo aqui o meu apelo. Se ainda não fez a citologia, vá ao seu centro de saúde e peça para fazer, porque realmente são medidas que têm um grande impacto no futuro de todas as mulheres. Claro. Obrigado, Patrícia Nazaré, e a quem nos ouviu. Foi transformadora esta conversa, porque de facto a menopausa afeta todas as mulheres. Consequentemente, afeta todas as pessoas e toda a sociedade. A consciência desta fase na vida da mulher é fundamental para melhor gerir a mesma, antecipar em vez de reagir. A doutora Patrícia abriu-nos portas para começar a preparar esta fase da vida da mulher. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje e vamos falar de menopausa. Tem nas farmácias Correia Rosa profissionais habilitados a falar consigo sobre este tema. E terminamos, de facto, foi um gosto a ter estado aqui connosco. De facto, informar é o primeiro caminho para uma melhor saúde. As farmácias Correia Rosa estão consigo há 75 anos, porque cuidar é uma herança. Continue connosco, até ao próximo episódio.